Miramês luminar, discípulo do bem, sua obra é o Cristo em forma de flor. Nas almas que o aspiram, esplende o amor. É fluido da vida universal, afastando para sempre o mal. Exalta a todos a esperança, confortando almas na bonança, estimulando vidas à verdade, em prol da verdadeira caridade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje a 9ª lei da sequência de leis morais, que é a lei de liberdade. E para dar suporte ao nosso estudo de hoje, como sempre, nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos de Kardec e o livro Filosofia Espírita de Miramês, em seu volume 17º. Kardec começa perguntando aos espíritos, na questão 825, há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: não, porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos como os grandes. E Miramês comenta: todos temos uma liberdade natural. Entretanto, juntamente com ela, deve haver o respeito às criaturas, nossas irmãs, e os nossos deveres para com elas. Ultrapassar os limites até onde podemos ir é violência aos que nos cercam e que nos ajudam a viver. Como podem os grandes viverem sem os pequenos, e os pequenos sem os grandes, se todos fazem parte de um mundo todo? Além disso, somos eternos dependentes de Deus pela aliança em Cristo. Somos muito crianças para entendermos verdadeiramente todas as leis criadas por Deus e que nos dirigem a todos. E existem muitas que ainda não nos foram reveladas, por não suportarmos sua ação em nossos destinos. Convém estudarmos o que suportarmos agora e confiar em Jesus, que Ele, pelo seu amor ao rebanho, faz descer a revelação quando estivermos preparados para tais eventos de luz. Somente chegando à maturidade espiritual é que entregaremos ao Senhor todos os nossos sentimentos e pensaremos com Jesus, pedindo a Ele que faça em nós a sua vontade e não os nossos desejos. E na questão 826, pergunta: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Resposta: a do eremita do deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. E Miramês comenta: a liberdade absoluta para os homens seria uma catástrofe para todos, por não terem eles condições de saber o que realmente precisam na condição de homens encarnados, ainda cegos e surdos no que se refere à vida espiritual. Compete a cada um ir até o ponto que suporta. Aí sim está a sua paz. Viver o futuro querendo esquecer o presente é um mal, bem como querer voltar ao passado que teve sua época. Peçamos aos Espíritos que nos revelem também a verdade, como Lucas assinala no capítulo 2, versículo 26, desta forma: revelara-lhe o Espírito Santo, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Pedimos a Deus que desperte o Cristo em nós, antes de passarmos pela morte do corpo, porque é na terra que a porta do céu começa a se abrir, pela força das transformações morais que o amor nos sugere entender e praticar, de acordo com os preceitos do Evangelho do Mestre. E na questão 827, pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer a si mesmo? Resposta: absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. E Miramês comenta: se o homem não respeitar seu companheiro em caminho, como poderá exigir que seja respeitado? E como ficaria o mundo se não houvesse esse respeito mútuo?
Se retornarmos à Idade Média, poderemos imaginar como ficaria. Temos obrigação espiritual de observar o direito dos outros, porque se não agirmos assim, estaremos desrespeitando o próprio Deus, que criou todos iguais. Disse Jesus, analisando os 10 mandamentos dados a Moisés: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. E acrescenta o mestre: aí estão todas as leis e os profetas. Nossos direitos são limitados pelo nosso próximo. Os limites são traçados por Deus para a paz de todas as criaturas. Criaram-se leis por causa da ignorância dos direitos alheios. Quando toda a humanidade compreender o amor e amar no sentido universal, certamente que não será mais necessário recorrer às leis. E na questão 828, pergunta: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? Resposta: é que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. E Kardec continua perguntando: os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? Resposta: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. E Miramês comenta: a palavra é força poderosa em todas as suas ressonâncias. No entanto, nem sempre o que se fala corresponde à vivência. É muito comum a criatura anunciar certas verdades, porém se encontrar longe delas. Grandes homens comumente são liberais com os estranhos e carrascos com a própria família. Esforçam-se e por vezes sofrem para parecerem o que não são para os outros, por simples necessidade de manter a posição. Mas os pensamentos que partem da sua realidade interna agitam em direção àqueles que vivem com eles, desfazendo dos esforços alheios que os ajudam no dia a dia. Esta é a verdade. Entretanto, a vida não os despreza, procurando daqui e dali meios de os educar, pois este é o destino de todas as almas criadas por Deus. E na questão 830, pergunta: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? Resposta: o mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para o compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, os homens podem praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural. Mas, desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. E Miramês comenta: as leis de um povo são de acordo com as suas necessidades educativas, e como amostra disso podemos notar as diferenças de país para país. No entanto, elas vão se modificando com as mudanças dos homens. Se uma nação for recebendo mais almas primitivas ou envolvidas em dívidas do passado, as leis vão se arrochando cada vez mais, para que elas possam saldar os débitos dos seus deslizes. Mas tudo isso são processos de despertamento das qualidades espirituais das almas em questão. O que se chama de mal são sempre esses processos. Em todas as circunstâncias, em tudo, eles aparecem para desentulhar os caminhos e tornar os espíritos melhores. Aquele que escraviza as criaturas se encontra por lei ligado a elas. Tanto um como o outro sofre as consequências. O guarda de um presídio é obrigado a se manter ao lado do preso e ambos se encontram ligados um ao outro, respirando no mesmo ambiente. Até os diretores vivem aquele clima de crimes e de toda a ordem de desvios da lei.
E na questão 831, pergunta: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Resposta: sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. E Miramês comenta: a lei nos fala que os fortes devem ajudar aos fracos e, consequentemente, os mais inteligentes instruírem aos que não alcançaram o dom do saber. Entretanto, os mais fortes abusam dos mais fracos e fazem deles escravos, até mesmo colocando-os no mercado qual mercadoria. Atualmente o fazem por meios indiretos, mas assim acontece, e ao invés de os instruírem, servem-se deles para aumentar seu orgulho. O planeta passa por crises forjadas por seus moradores, tanto os fracos como os fortes. Ninguém recebe o que não merece na pauta do tempo. A vida espera que no amanhã tudo mude. Os homens não nasceram das mãos de Deus para serem escravos e escravizarem eternamente. As desigualdades, pois, existem por causa das diferentes idades espirituais das almas. Isso é justiça. É o próprio amor que nos coloca nessas posições por merecimento. Da opressão que certas raças sofrem, ganhar-se-á com isso no futuro. Quantas nações do passado que dominaram meio mundo e que hoje pedem socorro e recebem das dominadas de ontem. Tudo na vida tem ascensão e queda, visando ao desenvolvimento de tudo e de todas as criaturas de Deus. As desigualdades são nota de beleza na própria natureza, onde nada se vê obedecendo a uma igualdade e formas, desde o átomo até os mundos. E na questão 834, pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. E Miramês comenta: certamente que o homem é responsável pelos seus pensamentos ante a majestade divina. No entanto, o Senhor, quando nos criou e tendo onisciência, já sabia o uso que iríamos fazer dos nossos pensamentos e da nossa própria vida. A inteligência maior não nos criou já perfeitos, no que se refere à isenção de erros, por achar melhor que tivéssemos um pouco de trabalho para despertar os dons que se encontram em nossa estrutura espiritual em estado de sono. Na profundidade somos perfeitos, por termos sido criados pelo Ser Perfeito. Somente nos resta despertar essas qualidades já existentes dentro de nós. E na questão 843, pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Resposta: pois que tem liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E Miramês comenta: o homem tem liberdade de pensar e de operar. Contudo, nas suas obras pode ser obstado pelas leis humanas, se o que fizer for contra as regras da sociedade. No modo pelo qual pensa, todavia, ele tem plena liberdade, porque nessa equação divina somente ele e Deus se unem, compartilhando do segredo de pensar e sentir a vida. O livre-arbítrio é, pois, uma disposição de semear. Os pensamentos são sementes formadas no campo sagrado da alma, porém, ela é obrigada a colher seus frutos. A doutrina espírita, inspirada no Cristo de Deus, veio ensinar aos homens como escolher o que plantam na lavoura do mundo e das criaturas. É nessa escolha que a vida pode nos surgir cheia de esperança. Se o homem não conseguiu ainda limpar seus pensamentos dos contrários da caridade, deve esforçar-se mais um pouco, passando a orar com mais fé, porque ninguém pode livrá-lo do mal a não ser ele mesmo. Convém anotarmos urgentemente que subimos sempre na gradação que suportamos subir. É a lei agindo com a proporção de cada ser. Caminhamos para uma liberdade maior, porque Deus quer que sejamos mais livres. Vamos ver em Lucas, no capítulo 4, versículo 39, essa referência. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre,
esta a deixou, e ela, levantando-se, passou a servi-los. Se temos o Cristo dentro de nós, ele vai nos ajudar a repreender a febre dos maus pensamentos que criamos por ignorância, e esses, sendo da mesma massa divina, passarão a nos servir à luz do Evangelho, porque nada se perde no grande movimento da vida. E assim, terminamos o nosso estudo de hoje agradecendo sempre a sua atenção, que nós possamos refletir sobre todos esses ensinamentos que nos foram trazidos. Prosseguindo nossos estudos, possamos seguir caminhando ao lado do nosso Mestre Maior e Irmão Jesus. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima! Caridade, refletindo a luz, se transforma em alimento para os famintos, roupas aos despidos, visitas aos cativos, nos coloca